Meus amigos, boa tarde. Saudação de paz a todos vocês. Boa tarde. Nós estamos iniciando nesse instante a nossa reunião às quintas-feiras, às 15 horas, desejando a todos assim muita paz. Então vou pedir agora a Mara para ler a nossa página. A mensagem de hoje é de número 17 do livro Vida Feliz. Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Franco. Mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Nós vamos então, nessa hora, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso querido e amado Mestre, guia de nossas vidas. Vamos saudar os amigos queridos da nossa casa espírita, esta equipe trabalhadora de todo dia, coordenada por Jorge Niemeyer. Ó, queridos amigos, nós estamos aqui nesta tarde, agradecidos pelo conforto e amparo que a vossa dedicação nos prodigaliza. Queremos também agradecer a Jesus, nosso amado Mestre, guia de nossas vidas, por este Evangelho de luz. Que as irradiações desse instante possam alcançar a todos os amigos que passam por provações e por aflições, que essas irradiações os fortaleçam e que nós também possamos favorecer ao entorno das nossas casas, levando esperança e paz. Graças a Deus. Então, nosso estudo desta tarde, que tem como tema amar o próximo como a si mesmo, será então feito pelo Cláudio Munhoz. Bom estudo, querido. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, Darcy, a todos pela oportunidade. Que a Jesus esteja com todos nós aí sempre. Então, nós vamos ter como tema de hoje, amar o próximo a si mesmo, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 1 ao 4. Né? E nós vamos começar o nosso estudo com uma passagem do Evangelho em que Jesus estava reunido em conferência, né, ali junto com os seus discípulos, mas com um público bastante variado, tinha saduceus, fariseus ali no meio, e depois que ele proferiu o seu discurso, passou seus ensinamentos, os fariseus se juntaram e um deles, um doutor da lei, levantou-se e arguiu Jesus, perguntando: mestre, qual o grande mandamento da lei? E aí Jesus então falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Eis o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus, naquele momento, estava instituindo o mandamento maior de todo o seu programa que ele traçou para nos trazer as revelações. A partir da primeira, da segunda, na qual ele era o grande porta-voz, portador, e a terceira, que viria 18 séculos depois, com o advento da doutrina espírita.
Mas o mandamento maior que ele oficializa naquele momento, ele está presente na primeira revelação. Se nós vamos ver na Torá, a Torá é aquele livro dos judeus com 5 primeiros livros do Antigo Testamento da Bíblia. A saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros compõem a Torá judaica. E na Torá já existia o mandamento maior, só que em partes separadas. Nós vamos encontrar em Deuteronômio, que é o 5º livro, no capítulo 4, versículos 5 e 6, perdão, no capítulo 6, versículos 4 e 5, o que os judeus chamam de Shema. Shema quer dizer ouça. Então, nesse versículo de Deuteronômio, nós vamos encontrar Shema, ouve Israel, né? Ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento, de todo o seu poder. E pronto. Esse é o primeiro que Jesus instituiu como o primeiro do mandamento maior. O segundo, que Jesus diz que é tão importante quanto o primeiro, estava em outra parte, no 3º livro, no Levítico, no capítulo 19, versículo 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ódio contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amar ao próximo, que estava em Levítico, vinha com uma ressalva. Não guardarás ira, nem te vingarás contra os filhos do teu povo. Isso quer dizer que, entre os judeus, todos iriam se considerar como próximo. Mas fora daquela etnia, não. E aí vamos perguntar, qual a grandeza espiritual disso? Nós vamos entender que todas as revelações espirituais vêm ao seu tempo e ela vai traduzir o grau de entendimento do povo naquele momento. Então, como era o primeiro contato desse grande mandamento, era preciso que consolidasse o amor entre eles próprios como povo. Esse era o primeiro ponto. Um ponto para fazer com que houvesse uma ligação espiritual maior entre eles. Porque a partir de um determinado momento, isso iria transpor as próprias fronteiras da etnia, como foi o que aconteceu com Jesus, alcançando a humanidade inteira. Então, as providências da espiritualidade, elas vêm de forma gradual. É um ensinamento gradual que vem nos preparando desde a nossa infância espiritual, passando pela adolescência, que é o nosso caso de agora, porque chegou a hora da humanidade amadurecer. E no amadurecimento dela, na terceira revelação, junto com o mandamento maior, vem o que a doutrina espírita nos coloca: fora da caridade não há salvação. Porque vamos perceber que o mandamento maior é o exercício pleno da caridade. Então, se formos voltar à primeira revelação e encontrar o mandamento maior dividido e com essa ressalva para o amor ao próximo, Jesus vai unificar esse pensamento, vai dar um sentido de humanidade ao amor que temos que ter uns para com os outros. E a doutrina espírita vem corroborar com a máxima: fora da caridade não há salvação, porque é a única forma realmente de alcançarmos a nossa evolução espiritual. Porque sem caridade, nada do evangelho valerá. E a caridade é o resultado de todo um trabalho de eliminarmos de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a inveja, tudo isso que hoje está provocando esse momento tão doloroso que a humanidade vem passando. Porque estamos em plena aplicação da lei de causa e efeito em âmbito coletivo, na fase mais aguda da transição planetária, porque estamos muito próximos do mundo de regeneração.
Estamos na era da parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio representa, na sua composição psicológica, esse momento que nós estamos vivendo. O momento em que tudo fica muito às claras, todas as pessoas se revelam sem máscaras. As máscaras estão caindo. E tudo à nossa volta começa a ruir. Eu não sei se vocês chegaram a receber aquele vídeo do Andrea Bocelli, que ele canta, mas no início tem um texto e passa imagens de várias cidades europeias, pontos turísticos, prédios lindos, monumentos maravilhosos erguidos pelas mãos dos homens ao longo do tempo. E aquilo me chamou muita atenção, me causou uma dor muito profunda. O mesmo sentimento que eu tive quando estava em Friburgo, durante aquela tragédia, que eu descrevi e coloquei lá no Facebook, na época, que eu só tinha uma palavra para definir aquilo tudo que eu estava vendo destruído à minha volta. Desolação. Era muita tristeza, eu via destruição, eu via pessoas sofrendo, pessoas sangrando na rua, pedindo socorro. Aquilo me doeu muito. Foi uma experiência dolorosa, mas importante, porque pela primeira vez eu tive assim a oportunidade de vivenciar de frente o que representa uma tragédia que assola toda uma cidade. Graças a Deus, não sofri algo assim muito diretamente, mas o sofrer indireto ali é como se fosse direto. Impacta muito a gente. Então, diante de uma experiência dessa, nós modificamos muito. Porque assistir pela televisão uma tragédia, nós nos comovemos. Mas eu que sou jornalista, estudei comunicação, nós denominamos, né, nos estudos que a televisão é um meio frio. E ela passa essa frieza. A imagem, embora ela traga, assim, vamos dizer, o registro de um fato, ela tem um distanciamento dela própria. E por mais que nós nos comovamos com determinadas situações, não é a mesma coisa do que estar ali presente, sentindo aquela vibração toda. Então, essa experiência em Friburgo me colocou, talvez tenha sido até uma preparação para esse momento, né? Porque eu modifiquei muitas coisas na minha vida em função daquilo, da maneira de ver, da maneira de entender, da questão da compaixão, da misericórdia, né? Que compaixão é nós compadecermos do sofrimento, mas a misericórdia é colocar em movimento. E isso é muito importante. Então isso que nós estamos passando, para fechar esse parênteses, é algo para a nossa reflexão. É um momento em que a espiritualidade e que o próprio Cristo, na condução do seu programa evolutivo do nosso planeta, está dizendo muito claramente: chegou a hora da grande transformação. A humanidade, ela cresceu muito, ela produziu muito, ela criou muitas coisas. Se formos desde a época das primeiras civilizações até agora, nós temos 5, 6, 10 mil anos no máximo. Quando o período primitivo, desde o surgimento do primeiro hominídeo, que a ciência classifica como Homo habilis, nós tivemos um transcurso de tempo de 3 milhões de anos aproximadamente. Então, tivemos um período de 3 milhões de mundo primitivo e o Expiações e Provas, que tem, na minha visão, né, na nossa interpretação, que ele começa a partir do Instituto dos 10 Mandamentos, porque antes dos 10 Mandamentos não havia nada da espiritualidade que nos colocasse um parâmetro do que era o certo ou errado. Com os 10 Mandamentos, a humanidade ficou sabendo que não se pode matar, não se pode roubar, não se pode ter ambição, nem cobiça, e nem adulterar, fraudar as coisas, o entendimento. Até mesmo os valores espirituais que até hoje são adulterados no seu entendimento para favorecer interesses mesquinhos, materialistas, né?
E isso vai permeando todas as atividades humanas, na política, na economia, nas relações sociais, nas artes, na religião, porque é a presença do homem, do espírito perfeito encarnado, que vai conduzir o seu próprio processo evolutivo. Então, construímos coisas maravilhosas. Por exemplo, hoje podemos fazer essa reunião em tempos de confinamento, graças à tecnologia. Isso é uma conquista do homem. Mas, em paralelo a isso, a moralidade ainda deixa a desejar, porque ela continua num desnível muito grande. E como estamos num final de ciclo, e é necessário que se apresente um mínimo de moralidade para termos, assim, acesso a essa nova era que está se aproximando, esse momento que nós estamos passando é um momento para profundas reflexões e transformações dentro de nós. Porque a partir dessa mudança interior, nós vamos dar início à construção de novas sociedades, de uma nova humanidade, com valores em que os sistemas políticos, econômicos e de toda a ordem não promovam mais as desigualdades, não promovam mais as guerras, a fome e a doença, a peste, né? Como se diz no texto antigo, que tudo isso é decorrente da ação iníqua do homem. Então, chegou o momento de darmos uma parada. E o que nós estamos vendo à nossa volta? Uma paralisia quase que total de tudo. Tudo parou. Funcionam algumas coisas, sim, mas praticamente tudo parou. A vida das pessoas está paralisada. Então, é um momento não para nos desesperarmos. E até entendo que muitas pessoas estão passando por tudo isso com muita dificuldade. Por conta do quê? Por conta das suas questões emocionais e psíquicas, que nós trazemos de outras existências. São traumas que ficaram e que não foram resolvidos. E que são resolvidos na medida que vamos reencarnando. Mas precisamos de muito esforço para romper com tudo isso dentro de nós. Então, chegou um momento em que tudo se precipita. E é a hora de tranquilidade, de serenidade, não de desespero. Porque, se formos ver, Deus está no comando de todo o universo é regido por suas leis perfeitas, imutáveis. E Deus nos criou para sermos seres imortais, seres inteligentes da criação. Então, a questão de desencarnar faz parte do nosso processo evolutivo. Até um dia que nossos espíritos se libertem das sucessivas encarnações evolutivas e alcancemos a pureza espiritual, passando a viver a nossa vida de espíritos no mundo espiritual, como espíritos puros. Então, isso é um processo natural que faz parte da nossa evolução e que, para merecermos o mundo de regeneração, vamos ter que apresentar as nossas obras, porque a máxima da justiça divina é Deus dá a cada um conforme as suas obras. E as nossas obras vão dar o testemunho nosso. E esse testemunho vai nos indicar se continuaremos a seguir a nossa trajetória, ascendendo para o mundo de regeneração, ou tendo que repetir toda a lição em outro orbe, a exemplo do que aconteceu com os capelinos já há uma questão de cerca de 28 mil anos, que foi mais ou menos quando eles vieram para cá degredados. Então, percebemos que se o mundo de expiações e provas ele tem início com os 10 mandamentos, que é o instituto da justiça de Deus, através desses 10 itens que são colocados para nós, o mandamento maior, quando o doutor da lei pergunta a Deus, ele não respondeu que o mandamento maior é o conjunto dos 10 mandamentos. Ele citou esse especificamente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, amarás o próximo como a ti mesmo, que é semelhante ao primeiro. Porque, na verdade, Deus, ele não está esperando de nós cantos de louvor, rogativas infinitas para mostrarmos que o amamos.
Ele sonda a nossa intimidade. Ele está dentro de nós, nós somos criaturas dele. Então, quando ele nos propõe esse mandamento maior, é porque o amor que podemos ter em relação a ele se dá pelo amor a nós mesmos, em primeiro lugar, para a formação do nosso ser, para o fortalecimento do nosso ser, e, em paralelo, na nossa vida de relação com os irmãos de criação, da criação divina, que é amando-os. Então, se nós conseguirmos nos amar e amar ao próximo, assim, estabelecendo uma vivência verdadeiramente cristã, ou seja, de acordo com os preceitos do Cristo, de acordo com os preceitos do Evangelho, nós, então, estaremos amando a Deus. Fora isso, não será possível. Então, é um exercício que fazemos dentro de nós e na nossa vida de relação. Agora, para entendermos a aplicação prática disso, e nós vemos que é um conjunto, amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos, nós vamos tentar entender tudo isso de forma separada, mas, na verdade, tudo isso se processa concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, no início das nossas relações, nós vamos ter essas relações com todas as dificuldades individuais que nós temos. Porque, como espíritos imperfeitos, ainda trazemos uma porção muito grande de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de inveja, de ambição. E para alcançarmos, vamos dizer, um grau de elevação espiritual, nós vamos ter que trabalhar muito para combater essas imperfeições e adquirir virtudes como humildade, resignação, paciência, tolerância, sentido da verdadeira justiça, a misericórdia, que é o exercício do amor, que é o exercício da caridade, para alcançarmos a pureza de coração e sermos chamados pacificadores, como os espíritos puros mais adiante. Então, é uma trajetória que as bem-aventuranças nos colocam como roteiro evolutivo, que através das sucessivas encarnações vamos evoluindo através desse roteiro. E aí nós vamos trabalhando interiormente e melhorando a nossa relação com o nosso próximo. No amar a si mesmo, nós temos algumas coisas a considerar, a refletir. Primeiro, nós temos que ter a consciência de que somos espíritos imortais. Quando acordamos todos os dias de manhã, nos levantamos, vamos ao banheiro para fazer nossa higiene, né? E uma das primeiras coisas que fazemos é olhar no espelho. E aí nós nos deparamos com a nossa imagem assim, do corpo físico. Hoje eu olho para o espelho e já vejo que a minha idade já avançou bastante. Mas eu também já fui criança, já fui jovem, né? Mas é engraçado que quando eu olho no espelho e vejo essa transformação física, né, do próprio envelhecimento, ao mesmo tempo eu sinto dentro de mim algo que pulsa da mesma forma quando eu era jovem. Porque é a nossa essência espiritual. O que muda é o corpo físico exteriormente. Mas por dentro nós também mudamos, mas mudamos de uma outra forma. E o Evangelho é um espelho que não vai fazer refletir o nosso corpo físico, mas vai fazer refletir a nossa essência diante de nós mesmos. E é a partir disso que nós vamos começar a trabalhar o nosso aperfeiçoamento. E isso se chama autoconhecimento. Então, a consciência de sermos espíritos imortais nos obriga ao autoconhecimento. Mergulhar para dentro de nós e começar a identificar tudo aquilo que temos, de bom e de ruim. Porque temos coisas boas, temos coisas ruins ainda. As ruins ainda pesam muito. Por isso que somos imperfeitos. Se formos analisar o desenvolvimento da escala espírita, a classificação de cada ordem e de cada classe referente a uma determinada ordem, nós vamos perceber caracteres que vão sendo absorvidos, vão sendo trabalhados dentro de nós. E aí essas transformações vão fazendo com que aquilo que temos de dentro, assim, de ruim,
comece a desaparecer e a surgir o novo homem com novos valores. Então, consciência de sermos espíritos imortais e o autoconhecimento são ações fundamentais. Porque através do autoconhecimento nós vamos trabalhar uma outra questão, que é a autoaceitação. A aceitação de que somos imperfeitos, que temos uma série de defeitos e que precisam ser trabalhados. Com muita naturalidade, nada com sentimento de culpa. Porque a culpa nos paralisa e nos deixa presos ao passado, aos traumas do passado. Daquilo que sofremos e daquilo que fizemos o outro sofrer. Então temos que encarar tudo isso naturalmente. Por que naturalmente? Porque encarando dessa forma, nós vamos, ao invés de cultivar a culpa e o remorso, vamos trabalhar o arrependimento. O arrependimento é a tomada de consciência do mal que vinha sendo feito e que nos traz uma proposta de mudança para nos ajustarmos perante a própria lei de Deus que está gravada na nossa consciência. Então, é preciso que tenhamos essa autoaceitação para podermos nos entender, para que tenhamos indulgência em relação a nós mesmos. Porque esse sentimento de indulgência nós vamos ter que cultivar para transferir na relação com o próximo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a autoaceitação é um ponto importante. O outro ponto importante, autoestima. Se não tivermos autoestima, se não acreditarmos no nosso valor, no nosso potencial, quem irá acreditar? Tudo depende de nós. Quando nós estamos caídos no canto, lamentando, chorando, o que Jesus nos diz? Levanta-te e anda. Ficar parado não adianta. Então, nós temos que ter essa autoestima para fortalecermos a nossa fé e enchermos o nosso coração de esperança, porque é a esperança que nos vai movimentar para frente. Então, precisamos da autoestima. Diante das dificuldades que temos e dos erros que cometemos, nós temos que começar a trabalhar o auto-perdão. E o auto-perdão, ele não é passar a mão na cabeça às nossas imperfeições, mas é fazer com que, reconhecendo o erro cometido e tomados de arrependimento, nós vamos empreender um esforço para reparar, para conciliar e para perdoar o irmão. Então, antes de termos essa ação junto aos nossos irmãos de caminhada, nós precisamos nos perdoar. Porque aquele que não se perdoa está numa condição de não aceitação de si mesmo, de se condenar, de se autoflagelar. E nada disso contribui para o nosso progresso, para a nossa evolução. E aí ficamos estagnados. E com isso nós vamos trabalhando a nossa perfeição moral. E o maior de todos os compêndios que vamos encontrar, trazidos pela espiritualidade, nós somos espíritas, nós temos a codificação, as obras que advêm da própria codificação, que estão ligadas a ela, mas temos como base o Evangelho de Jesus, que faz parte da segunda revelação, que veio trazer um novo entendimento das verdades espirituais em função daquilo que nos foi trazido na primeira revelação. Então, nós estamos diante de um conjunto harmonioso, de um programa evolutivo que a espiritualidade traçou e que é representado nas três revelações. E com isso, nós... Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem, Cláudio, pode continuar. Não, é porque a imagem aqui gelou e eu aí tivesse acontecido alguma coisa. Mas então essas três revelações, elas vão nos trazer uma visão harmônica do que a espiritualidade nos preparou.
E aí, quando Jesus responde a esse fariseu que o mandamento maior é esse, e não cita os 10 mandamentos, nós vamos nos lembrar de Paulo de Tarso, que nas suas pregações dizia: eu conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, pelo que a Torá trazia. E a Torá trazia os 10 mandamentos, a partir dali nós passamos a conhecer o que é a transgressão da lei de Deus, que os antigos chamavam de pecado, por conta da lei. Eu conheci o pecado senão pela lei. E aí ele complementa: Jesus nos isenta da lei. E aí as pessoas levam um susto. Como assim? Se Jesus mesmo disse: eu não vim destruir a lei. Mas por que ele nos isenta da lei, no caso dos 10 mandamentos? Justamente por conta do seu mandamento maior. Porque o cumprimento do mandamento maior é o cumprimento integral dos 10 mandamentos. Então, uma lei substitui a outra, amplia o entendimento da outra. E de uma forma muito simples, não precisa ter 10 itens, tem apenas 2. E aí já mostra a marca do espírito puro, né? Do espírito puro que vê todas as situações de uma forma absolutamente clara, ele consegue captar a essência de tudo e na hora que ele nos transmite uma mensagem, é a mensagem mais objetiva possível, sem grandes falatórios. Né? Até tem uma Emmanuel tem num dos seus livros uma mensagem que diz assim, falatórios. Né? Depois vocês podem procurar, não vou me lembrar agora de qual deles, mas é isso, né? Porque o espírito puro ele não se perde em falatórios, ele vai direto. Se observarmos o Evangelho, versículo a versículo, nós vamos perceber que cada versículo Jesus nos traz lições que demandariam dias de estudo, de reflexão, de tão profundas que são essas mensagens, de tão profundos que são esses ensinamentos, que estão contidos em 3 versinhos, como, por exemplo, ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque o escândalo vem. É como se fosse uma poesia de 3 versos, como uma forma poética que existe no Japão desde o século VII, chamado haikai, que é uma das minhas especialidades como poeta, né? Gosto muito de compor haikais. E porque é um exercício de síntese. Nós nos deparamos com uma situação ampla e conseguimos sintetizá-la em 3 versinhos curtos. Né? Então, isso nos auxilia a ter um raciocínio mais conciso, indo mais no cerne da questão, naquilo que verdadeiramente importa. Porque nós costumamos colocar muita coisa supérflua. Né? Nós estamos muito acostumados com o supérfluo, quando, na verdade, e eu estava me lembrando agora de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a questão do necessário, né? Nós temos que trabalhar o necessário para a nossa sobrevivência. Se soubéssemos lidar com isso, a vida seria muito mais simples. É claro, o progresso iria continuar, evidentemente, porque a inteligência do homem vai evoluindo, mas não necessariamente esgotando os recursos do planeta, que são finitos. Um dia eles acabam. E essa questão do consumismo, que é outra questão que nós estamos verificando agora, nesse momento que estamos sendo impactados, né? Eu comecei a ver aqui as minhas despesas. Olha que eu não tenho uma despesa assim, de muita coisa supérflua, não, porque eu tenho muita coisa simples dentro de casa. Minha vida é simples já de algum tempo. Mas eu estou conseguindo ser mais simples do que antes, porque eu quase não estou comprando nada, só o essencial para continuar caminhando, né? Continuar de pé, com saúde. Porque, a rigor, nós não precisamos de nada dessas coisas assim, não. Isso acaba nos distraindo, nos desvia a atenção. E hoje, em casa, trabalhando de casa, o meu trabalho está maior do que antes. E olha que a minha agenda estava bem cheia para esse ano. Eu diminuí as palestras, porque a maioria, assim, em aplicativos que eu não tenho, né? E graças a Deus, pelo menos de vocês, eu consegui. Os outros aplicativos eu não consegui instalar, mas os outros trabalhos permanecem. Radiação, atendimento fraterno, muita coisa. Tenho 5 grupos de estudos.
Então, interajo com eles o tempo todo, tenho aulas em grupos pequenos pela imagem de WhatsApp, aulas individuais também por chamada de vídeo no WhatsApp. E o trabalho está muito intenso e nós estamos vendo o sofrimento ali dia a dia com as pessoas. Aliás, estamos mais próximos das pessoas do que antes, porque antes nós nos limitávamos àquele contato da reunião pública, da reunião mediúnica, mas agora não, nós estamos permanentemente em contato, né? Eu com 5 grupos de estudo, é uma interação quase que diária e sempre atento na necessidade de cada um, né? Então, nós vimos aqui, durante essa exposição, o que vem a ser o amor a si mesmo. Agora, vamos transformar isso tudo na relação com o próximo. Então, se nós trabalhamos o autoconhecimento e temos consciência de que somos espíritos imortais, essa mesma consciência temos que ter em relação aos nossos irmãos de caminhada. Somos todos espíritos imortais. E com a experiência que o autoconhecimento nos dá, nós vamos ter condições de entender o nosso irmão e ajudá-lo nesse processo do autoconhecimento, porque é muito importante. Porque nas relações nós percebemos aqueles que cultivam ou não o autoconhecimento. A dificuldade que muitos têm de se colocarem perante as situações, perante as pessoas, não saber reagir, não saber analisar o tipo de reação que se tem. E para nós termos uma relação fraterna e entender o nosso irmão, nós vamos ter que cultivar a empatia. Nós vamos ter que cultivar a indulgência, a benevolência. E aí vamos entender que esses são componentes formadores da caridade conforme Jesus entende. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas. É assim que temos que agir com o nosso irmão, né? Então, como nós trabalhamos a autoaceitação, nós vamos passar a ter condições de aceitar o nosso irmão. Vamos aceitar as diferenças de pensamentos religiosos, políticos, esportivos, de qualquer natureza. Entender o gosto de cada um, respeitar o gosto de cada um. Então, essa convivência começa dentro de casa. Depois, ela caminha para fora de casa, no ambiente de trabalho, no prédio onde moramos, na comunidade em que vivemos, na casa espírita, no nosso caso. E assim nós vamos desenvolvendo tudo isso. Se trabalhamos a nossa autoestima, nós temos que estar prontos para estimular o nosso irmão a continuar sua caminhada. Nós encontramos muitas pessoas com depressão, com sentimento de culpa, verdadeiramente paralisados. Então, nós temos que ter essa força de incentivar, de cultivar no nosso irmão esse desejo de seguir adiante, de deixar de lado as suas culpas, de deixar de lado os traumas, vencendo tudo isso e continuar com entusiasmo, tendo esperança no futuro. Porque o futuro depende das ações do presente. A ansiedade nos coloca lá na frente sem termos feito a caminhada. E aí vamos nos frustrar porque deixamos de fazer as questões que são exigidas no dia de hoje e aí não conseguimos chegar adiante porque hoje não resolvemos os nossos problemas mais imediatos. E a depressão nos deixa presos ao passado, aos traumas, às culpas, aos fracassos que tivemos. Então, nós temos que nos lembrar, levanta-te e anda, porque é caminhando que vamos para frente. Então, se temos autoestima, temos que estimular os irmãos. Se trabalhamos o auto-perdão, tendo compaixão das nossas falhas e nos colocando num sentido de arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, essa máxima que inicia a trajetória de Jesus no seu ministério é porque o arrependimento é a porta de entrada para todas as transformações. Quem não está arrependido não se propõe à transformação.
Então, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, é uma máxima que diz assim, pelo arrependimento vamos nos transformar, e a transformação é a edificação do reino dos céus em nós. Então, perdoando ao próximo, nós vamos dar oportunidade para que cada um possa fazer o seu recomeço. E esse recomeço é sempre fazendo diferente. O mundo de hoje está nos ensinando que não cabe mais remendos. Isso tudo que a humanidade construiu e que provocou guerras, desigualdades, fome, miséria, isso tudo não pode continuar. Então não adianta remendar isso. Mandar reformas. Reformar o quê? Reformar uma coisa que está carcomida, e aí nós vamos ter uma roupa, vamos vestir uma roupa cheia de remendo. E logo, logo, esse rasgão vai começar a aumentar. Porque já não estamos mais em tempo de reforma. Estamos em tempo de grandes transformações. Construir algo novo, diferente, que promova a fraternidade, a solidariedade, a igualdade de todos perante as leis de Deus e as leis humanas. Num sentido maior de justiça. Não a justiça que beneficie os poderosos, mas a justiça que faça verdadeiramente justiça. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. E a justiça nada tem a ver com olho por olho, dente por dente. Então, dessa forma, agindo com o próximo, da forma como trabalhamos dentro de nós, essa nossa construção interior, nós vamos conseguir edificar uma vida de relação muito mais saudável, muito mais amistosa. Não haverá mais competição entre os homens, mas cooperação. Não vamos ter mais essa situação em que milhares de pessoas têm que fazer um concurso para vagas limitadas, seja um concurso público, seja o concurso do Enem. No mundo espiritual, tudo nos é colocado para que todos possam alcançar o mesmo resultado. O sol verdadeiramente nasce para todos. Não é para alguns. Agora, aqueles que querem ficar na sombra, andar pela sombra, pelos caminhos escuros, isso é a escolha de cada um. Porque Deus colocou um sol brilhando sobre todos nós. Basta querermos ter esse sol sobre nós. E esse sol não é para poucos, não é para privilegiados. É para todo mundo que queira avançar. E esse é o propósito de Deus para todos nós. Não? Então, esse é o entendimento do mandamento maior. E quando Paulo de Tarso disse Jesus nos isenta da lei, é porque o mandamento maior é a síntese dos 10 mandamentos. Muitos interpretam ao pé da letra como sendo o sangue derramado por Jesus na cruz nos salvou dos pecados. Não é isso. Porque o sangue de Jesus não representa o sangue que foi derramado por aquela crueldade, mas representa a doutrina do Cristo, a doutrina do seu evangelho, que nos fará evoluir através do seu cumprimento. Né? Então, esse é o conteúdo do mandamento maior. Mas nós temos uma outra situação em que Jesus é arguído em relação a isso, e aí essa situação se dá lá em Jerusalém, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, que era um encontro que Jesus estava tendo com seus discípulos, e naturalmente ali tinham alguns representantes do farisaísmo, tinha um doutor da lei, e um doutor da lei se levantou e pergunta a Jesus da seguinte forma: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Naturalmente, o assunto devia de ser em torno disso, da vida futura, de trabalharmos a nossa redenção espiritual, uma série de ensinamentos que Jesus devia estar dizendo ali naquele momento, e o doutor da lei fez essa pergunta para Jesus. Aí, nesse caso, Jesus não vai responder diretamente como nessa passagem de Mateus.
Ele vai usar a sua pedagogia, que inclui vários elementos da pedagogia moderna, né? Utilizando algo que Sócrates também utilizava lá, quando estava na sua trajetória como filósofo, né? Sócrates criou a maiêutica. Então, é através das perguntas sucessivas, diante de um tema que é apresentado, o mestre faz com que os seus discípulos comecem a construir um entendimento, que, aliás, é a proposta metodológica do nosso curso, né? do NEP, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que nós utilizamos essa metodologia como uma construção do entendimento junto com o próprio grupo, né? E aí Jesus, então, não responde diretamente a essa pergunta. O que devo fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus simplesmente pergunta ao doutor da lei o seguinte: o que diz a lei? Como a entendes? Ou seja, como a interpretas? Aí ele vai recitar o Shema: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Ele no texto não faz a ressalva: não guardarás ira, nem prejudicarás os filhos do teu povo, né? Coisas desse tipo. Ele não fez, no texto não está essa ressalva, mas naturalmente ele deve ter recitado conforme estava na Torá. E aí Jesus diz assim: muito bem, faze isto e viverás. Aí ele deve ter pensado: bom, se no texto diz não guardarás ira, nem te vingarás do filho do teu povo, mas amarás o teu próximo, ele tinha uma dúvida: quem era o meu próximo? Era o meu irmão hebreu? Aí Jesus, ao invés de responder diretamente, vai narrar a parábola do bom samaritano. E aí a parábola do bom samaritano todos sabem, né? Desse um homem de Jerusalém para Jericó. E descer não é só descer de uma cidade a 830 metros de altitude para uma outra distante 25 quilômetros, mas que ficava 240 metros abaixo do nível do mar, numa depressão. Então, era uma descida física, mas essa descida que se fazia de Jerusalém a Jericó tem um simbolismo da descida do padrão mental. Sai de uma cidade santa para uma cidade mundana, uma cidade que era toda ligada ao comércio, muito, muito frenético, né? Uma cidade riquíssima, desde a antiguidade. É uma das cidades mais antigas daquela região, antes mesmo do aparecimento dos hebreus ali. E aí descer de Jerusalém para Jericó é uma descida de padrão mental. E quando nós baixamos o nosso padrão mental, nós entramos em sintonia com as faixas mais baixas de frequência e, naturalmente, com os irmãos que estão ligados àquela faixa de frequência. Aí tudo acontece. Tudo de ruim acontece. As más influências, os desvios, por conta da nossa imperfeição e dos estímulos externos. Não vamos colocar a culpa em cima dos obsessores, não, porque antes dos obsessores tem a nossa ação de permitir a entrada deles. Nós abrimos a porta para eles, através de baixar o padrão. E aí, descendo esse homem de Jerusalém a Jericó, simbolicamente, essa descida de padrão vibratório, o que vai acontecer? Ele é assaltado, é agredido, é despojado de todos os seus bens, de sua roupa, e está todo machucado lá, talvez nem consiga falar. Ficou lá no meio da estrada. Essa estrada era muito visada, porque tinha muitos ladrões, salteadores, porque as pessoas que iam em direção a Jerusalém, a Jericó, ou saíam de Jericó, eram negociantes que foram fazer ou iam fazer grandes negócios. Então, levavam muito dinheiro, levavam mercadorias. Então, eram visados pelos salteadores, como existe até hoje, né? Roubo de carga aí, né? Os caminhões passando pelas estradas e sendo assaltados. Então, é a mesma coisa, no passado também tinha isso. A gente vê que a humanidade não mudou muito. E aí, então, esse homem foi ali. Então, veio descendo de Jerusalém também, veio descendo um sacerdote. E aí, o sacerdote é o representante máximo, vamos dizer, da religião, passa para aquele irmão, não é capaz de se compadecer, passa ao largo e vai embora, preocupado com o seu compromisso. Da mesma forma, ou de igual modo,
vem um levita, que também é um representante de uma das 12 tribos de Israel, que é uma tribo que ficou responsável pelos serviços religiosos desde a época de Jacó. Então, os levitas viviam basicamente, respiravam a religião. Então, tudo que tinha a ver com os serviços religiosos, os levitas cuidavam. Os guardas do templo, os guardas do sinédrio, todos aqueles empregados, e olha que o templo e o sinédrio tinham muitos empregados, todos eles eram levitas, né? Basicamente. E aí, então, esse levita passou ao largo, não foi capaz de ser tocado pela compaixão. E aí surge a figura de um terceiro elemento da história, que é o samaritano, que historicamente tem lá as suas diferenças, divergências graves com os judeus e vice-versa, porque a questão não é de um só para com o outro, é mútua, né? Por questões históricas, lá quando o reino de Israel foi dividido, né? Em Reino do Norte, com as 10 tribos do Norte, e o Reino de Judá. Esse Reino do Norte passou a ser o Reino de Israel, o do Sul, que era Judá e Benjamim, passou a ser Reino de Judá. Então, desde essa época, desde as invasões de outros povos, aquele povo que vivia ali na região da Samaria se misturou com os invasores, se misturou com povos gentios, e por isso eles passaram a ser considerados pelos judeus puristas, né? Como hereges. Então, daí a animosidade histórica. Mas foi essa figura que era o inimigo do judeu, que, diferentemente do judeu na parábola, dos 2 judeus na parábola, é o que vai prestar socorro àquele homem. Então, ele foi tomado de compaixão e se moveu em direção àquele irmão através da misericórdia. E aí, então, ele vai exercer a caridade. Primeiro, dedicando parte de seu tempo a assistir aquele homem que estava necessitado. Utilizou o que ele levava para a viagem, o azeite e o vinho, para secar as feridas. Colocou esse homem na cavalgadura, foi a pé, conduzindo esse homem até uma hospedagem, uma estalagem. Deu 2 denários na mão do dono da estalagem e disse: isso aqui é para cobrir as despesas. Caso a despesa seja maior, no retorno eu venho e faço a restituição. E aí Jesus, mediante essa questão, pergunta ao doutor da lei: qual desses 3 foi o próximo daquele que estava moribundo no canto da estrada, à beira da estrada? E aí o doutor da lei respondeu, muito sem graça, não disse que foi o samaritano, mas disse: aquele que usou de misericórdia. Então, nós vamos ver que aí Jesus institui o que 18 séculos depois a doutrina espírita consagraria: fora da caridade não há salvação. Porque aquele sacerdote que foi indiferente, o levita que foi indiferente, esse não construiu nada de positivo nas suas obras. É uma figueira sem figo, uma figueira seca. Mas o samaritano, que é tão odiado pelo povo, foi capaz de ter misericórdia. E aí Jesus passa uma outra lição. Não é entre os iguais da nossa etnia, da nossa classe social, que nós vamos nos respeitar. O nosso próximo é toda a humanidade e, basicamente, aquele que está próximo de nós num determinado momento. Nesse momento, eu estou distante de vocês, porém próximo. Então, nesse momento, vocês são o meu próximo e eu sou o próximo de vocês. E assim vai. Quando estivermos em outro lugar, nós estaremos lidando com os próximos que estão ali. E assim, de próximo em próximo, vamos para o próximo estágio evolutivo e temos que estar atentos, porque o momento é agora. É a hora da definição. É a hora das máscaras caírem. É a hora do trigo e do joio aparecerem. E é a hora da ceifa. O trigo será ceifado e colocado no celeiro, mas o joio será atado em molhos e lançado no fogo. Não é no fogo eterno do inferno para sofrer eternamente, mas no fogo da repetição das provas dolorosas da trajetória de expiações e provas. Que todos nós tenhamos condições de, através do cumprimento do mandamento maior, alcançar essa bênção que é ascender ao mundo de regeneração. Que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Cláudio, muito obrigada. Nós aproveitamos bastante toda a informação que você trouxe para nós. Então, a gente quer, assim, de longe, né? A gente te dá, assim, aquele abraço, agradecendo por essa bela informação que você trouxe para nós. Muito obrigada. E aí, a gente quer passar... Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Sempre na nossa casa. Aliás, é nossa casa, né? Obrigado, Cláudio. Então, eu agora vou pedir, então, a Mara para fazer, então, a nossa prece de encerramento. Queridos amigos, vamos, neste momento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, para agradecer pelas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, ouvindo um pouco dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Ensinamentos esses que o Mestre nos trouxe há mais de 2000 anos, mas que ainda hoje, como seres imperfeitos que somos, temos dificuldade de compreender e principalmente de colocar em prática. Então, Mestre, neste momento te pedimos que nos ajude, Mestre. Nos ajude a nos despojarmos das nossas imperfeições, a combater o orgulho e o egoísmo que ainda estão tão arraigados dentro de nós, Mestre. Nos ajude, Mestre, a construir as virtudes necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral. Nos fortaleça a cada dia, Mestre, para que possamos seguir o caminho do bem e da luz, Mestre. Fica conosco, Mestre, derramando sobre nós um pouco da tua luz e da tua paz. Que assim possa ser. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha gente, muita paz para todo mundo. Está todo mundo aí, quanta gente bonita.